Escola São Francisco de Assis oferecem a voz do pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, louvado seja Deus por este nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. É o pastor levando a sua voz a todas as ovelhas da nossa Igreja Particular de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, formada por cada um de nós, batizados e batizadas. Nós somos a Arquidiocese de Pelotas. Estamos em período de férias. O nosso programa A Voz do Pastor, por isso mesmo, tem um formato diferente. Queremos trazer presente para a nossa reflexão alguns pontos da doutrina social da Igreja. Para isso, vamos nos servir do DOCAT, uma tradução popular para jovens da doutrina social da Igreja Católica, tal como foi desenvolvida em importantes documentos desde o Papa Leão XIII até o atual Papa Francisco. O porquê dessa reflexão trazida pelo DOCAT sobre a doutrina social da Igreja? Resposta: porque neste ano de 2019 assumimos como prioridade pastoral sermos casa da vida e assim fazermos todo o esforço de cuidar e promover a vida de toda a criação, a casa comum, segundo fala o Papa Francisco e especialmente escreve na Laudato Si, mas especialmente a vida humana na dimensão pessoal, familiar e social. Jesus veio para trazer a vida e a vida em abundância. Como cristãos que formamos a Arquidiocese de Pelotas, queremos ser casa da vida. Então, vamos continuar acolhendo a doutrina social da Igreja, como o DOCAT a traduz em linguagem popular para jovens. E o DOCAT apresenta toda a reflexão em forma de pergunta e resposta. Nós estamos no primeiro grande ponto que o DOCAT apresenta: o grande plano de Deus, o amor. Seguimos a partir da nossa reflexão, como a fizemos no programa do sábado passado. Qual é a missão da Igreja no grande plano de Deus? O grande plano do amor de Deus é a redenção e a salvação de todos os homens pelo seu Filho Jesus Cristo. A Igreja existe porque Jesus nos convidou para estarmos com Ele, numa profunda e redentora comunhão. Esta comunidade, o corpo de Cristo, é a Igreja. Pelo batismo e pelos outros sacramentos pertencemos a Cristo e por Ele recebemos uma vida nova e eterna. Pela escuta da palavra de Deus, seguimos a sua vontade. A Igreja é o lugar no qual o homem se pode desenvolver no amor de Deus. A Igreja não tem um fim em si mesma. Ela é responsável pelo homem e pela sociedade e deve, com sua ação, contribuir para a paz e para o desenvolvimento da família humana.
O reino de Deus já está visível na igreja? A igreja existe para que no mundo haja lugar para Deus, para que Ele possa habitar nele e para que o mundo seja o seu reino. Com Jesus Cristo, o reino de Deus irrompeu realmente no mundo. Onde quer que seja que os sacramentos sejam administrados, o mundo velho do pecado e da morte é vencido e transformado na sua raiz. E rompe uma nova criação. O reino de Deus torna-se visível. Mas os sacramentos permanecem sinais vazios se os cristãos não traduzirem em autêntica ação a nova vida que lhes foi oferecida. Ninguém pode ir para a comunhão e ao mesmo tempo recusar o pão aos outros. Os sacramentos apelam a uma vida que está pronta para sair de si mesma e ir para as periferias. Não apenas para as periferias geográficas, mas para as periferias da existência humana, para as periferias do mistério do pecado, da dor, da justiça, da injustiça, da ignorância, da falta de prática religiosa, para as periferias do pensamento e de qualquer desgraça. Assim falava o cardeal Bergoglio antes do conclave de 2013, quando foi escolhido a ele mesmo como nosso Papa Francisco. Agora vamos para o segundo ponto apresentado pelo DOCAT, que é juntos somos mais fortes, a Igreja e a sociedade. Por que é que a Igreja tem uma doutrina social? O homem é profundamente um ser social. Tanto no céu como na terra, é dependente da comunidade. Já no Antigo Testamento, Deus dá ao seu povo uma ordem humana e mandamentos com os quais podia viver bem e em justiça. A razão humana pode distinguir as relações justas das injustas, que são necessárias para a construção de uma ordem justa. Em Jesus podemos ver como a justiça só pode ser cumprida no amor. As nossas representações atuais de solidariedade são inspiradas no amor cristão ao próximo. O que visa a doutrina social? A doutrina social tem dois objetivos: enfatizar as obrigações da ação social e justa, tal como aparecem no Evangelho. Segundo, protestar em nome da justiça, sempre que estruturas sociais, econômicas ou políticas contradizem a mensagem do Evangelho. A fé cristã tem um conceito claro da dignidade do homem e daí deduz determinados princípios, normas e valores que permitem uma ordem social livre e justa. Se são tão claros os princípios da doutrina social cristã, então devem ser sempre aplicados às atuais questões sociais. Na aplicação da sua doutrina social, a Igreja torna-se a defensora de todos aqueles que, por diferentes razões, não podem erguer a sua voz e que não raramente são os mais fortemente atingidos por estruturas injustas.
Quem é que define a doutrina social da Igreja? Na origem da doutrina social estão envolvidos todos os membros da Igreja, segundo as suas tarefas e carismas. Os princípios da doutrina social foram formulados em importantes documentos eclesiais. A doutrina social é doutrina oficial da Igreja. O magistério da Igreja, os papas e os bispos que estão em comunhão com ele, recorda à Igreja e à humanidade como é que devem ser formadas empresas socialmente justas e pacíficas. Estamos acolhendo a doutrina social da Igreja como o DOCAT a traduz em linguagem popular para os jovens, mas também para todos nós. Estamos no segundo ponto do DOCAT. Juntos somos mais fortes, a Igreja e a sociedade. Como surgiu a doutrina social da Igreja? Ninguém pode ouvir o Evangelho sem se sentir socialmente interpelado. Com a expressão doutrina social entende-se, todavia, aquelas declarações sobre questões sociais que o magistério da Igreja pronunciou desde a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Com a industrialização, surgiu no século XIX uma questão social totalmente nova. A maior parte dos homens já não estava ocupada na agricultura, mas sim na indústria. Não havia proteção no trabalho, não havia seguros de doença, não havia direito a férias. Era frequente o trabalho infantil. Surgiram sindicatos que se empenharam na defesa dos interesses dos operários. Para o Papa Leão XIII, tornou-se claro que ele tinha de reagir com uma medida extraordinária. Na sua encíclica Rerum Novarum, elaborou um esboço de uma ordem social justa. Desde então, os papas têm repetidamente reagido aos sinais dos tempos. E na tradição da Rerum Novarum, tem se pronunciado sobre as questões sociais especialmente urgentes. Chama-se então doutrina social ao conjunto das declarações que foram feitas ao longo do tempo. Ao lado das tomadas de posição da Igreja na sua universalidade, isto é, declarações do Papa, de um concílio ou da Cúria Romana, contam-se também tomadas de posição regionais, como pronunciamentos sociais de uma conferência episcopal. Por que é que a Igreja não se interessa apenas pelas pessoas consideradas individualmente? Antes acusava a Igreja de se interessar apenas pela salvação das almas. Na realidade, cada homem conta perante Deus. Todos nós somos insubstituíveis e únicos. No entanto, desde o seio materno, todos estamos numa relação de dependência em relação à comunidade formada pelos outros homens. Só podemos ser felizes numa boa relação com os outros. A este propósito, já no relato da criação é dito: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer-lhe uma auxiliar que ele seja semelhante. Deus está interessado no bem-estar completo do homem.
e por isso também no desenvolvimento da comunidade na qual o homem participa de muitos modos. Por que é que a Igreja pratica a solidariedade? Se a Igreja não fosse solidária, seria uma contradição em si mesma. A Igreja é o lugar onde ocorre e continua a solidariedade de Deus com o homem. Na Igreja, como comunidade, o amor de Deus deve encontrar a sua continuação humana até alcançar todos os homens. A Igreja é o lugar onde Deus quer reunir todos os homens. A habitação de Deus entre os homens. A Igreja é sinal e instrumento da união de todos os homens com Deus e entre si. Através da Igreja que, seguindo o exemplo do seu Senhor, é solidária com os fracos, com as vítimas e os pobres do seu tempo. Deus procura alcançar e auxiliar os homens de todos os povos e culturas e estar junto deles. Deus está ao lado de todos os que querem construir um mundo mais humano. Por isso, a Igreja é solidária com todos os que querem dar um rosto à salvação que Deus oferece ao mundo. Nós vamos então para o ponto que coloca como pergunta: como se relacionam a doutrina social e a fé? Nem todos os que se empenham social e politicamente são por isso mesmo cristãos. No entanto, alguém terá dificuldade em considerar-se cristão se não se empenhar socialmente. O Evangelho obriga veementemente o homem a empenhar-se pelo amor, pela justiça, pela liberdade e pela paz. Quando Jesus anuncia a irrupção do reino de Deus, não cura e salva apenas pessoas individuais. Começa também por iniciar uma nova forma de comunidade, um reino da paz e da justiça. É verdade que só Deus pode trazer finalmente este reino. No entanto, os cristãos devem trabalhar por uma sociedade melhor. Eles devem construir uma cidade do homem, a qual será tanto mais humana quanto mais corresponder ao reino de Deus. Quando Deus compara o reino de Deus ao fermento que lentamente leveda uma grande medida de massa, indica o modo como os cristãos devem agir na sociedade. Pode a questão social ser a preocupação mais importante da Igreja? Não. Mesmo que existisse uma sociedade justa, a Igreja não seria a meta de todos os desejos. A salvação que a Igreja anuncia começa na terra. Redime o homem individual, altera as relações humanas, cura as feridas da sociedade. A redenção começa como sinal de esperança em estruturas sociais justas aqui na terra. No entanto, a nova cidade não é o resultado das lutas, nem dos esforços humanos. Quando tivermos feito tudo o que está ao nosso alcance, então a cidade santa, uma Jerusalém nova, desce do céu até a nossas relações. Que haja verdadeiramente paz. Isso é um dom de Deus. Estamos acolhendo a doutrina social da Igreja como o Ducat a traduz
em linguagem popular para os jovens. O Evangelho é sinônimo de ajuda ao desenvolvimento? Ajuda ao desenvolvimento e anúncio da fé devem andar de mãos dadas. Ao lado da liturgia e da pregação está a caridade, ou seja, a prática do amor ao próximo, uma das 3 funções da Igreja. Se a Igreja se limitasse a anunciar a fé, mas se esquecesse das condições de vida miserável dos homens, trairia Jesus, que se aproximou e curou os homens no corpo e na alma, na sua unicidade pessoal e nas suas necessidades sociais. Mas se a Igreja se limitasse a promover o desenvolvimento social do homem, não faria justiça à definição de cada homem chamado à comunhão eterna com Deus, como também não seria respeitada a sua definição social como membro do corpo de Cristo. Remover a mensagem social da mensagem da fé seria reduzir o Evangelho à metade. Até onde se pode envolver a Igreja em questões sociais? Não é a missão da Igreja substituir o Estado ou a política. Por isso é que ela não oferece soluções técnicas para problemas sociais concretos. Ela própria não faz justiça. Ela própria não faz política, mas inspira a política a partir do Evangelho. Nas encíclicas sociais, os papas desenvolveram princípios orientadores para determinados temas sociais, como o salário, a propriedade e os sindicatos, que devem ajudar à construção de uma sociedade justa. Concretamente, porém, intervém na política somente através dos leigos cristãos que estão aí empenhados. Muitos cristãos contribuem de um modo extraordinário com a sua ação e o seu pensamento cristão em associações, grupos e uniões que se tornam fortes especialmente em determinados temas sociais, como por exemplo na ajuda aos refugiados ou na proteção aos trabalhadores. A Igreja favorece determinado modelo social e político? Sim, a Igreja é a favor de uma ordem livre e democrática, porque esta oferece a melhor garantia para a participação social de todos e para a salvaguarda dos direitos humanos. A esse respeito escreve São João Paulo II: a Igreja encara com simpatia o sistema da democracia, enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente, quando tal se torna oportuna. Ela não pode, portanto, favorecer a formação de grupos restritos de dirigentes, que usurpam o poder do Estado a favor dos seus interesses particulares ou dos objetivos ideológicos. Uma autêntica democracia só é possível num Estado de direito e sobre a base de uma reta concepção da pessoa humana. A Igreja não ultrapassa sua competência quando se pronuncia sobre questões sociais? Quando a Igreja se pronuncia sobre questões sociais, não se intromete em assuntos que lhe são alheios. Nem o homem individualmente,
nem a família como célula nuclear da sociedade pertencem ao Estado. Inspirado no Evangelho, a Igreja faz-se defensora dos direitos mais elementares do homem e da sociedade. Com isto, a Igreja não pretende ganhar nem poder, nem influência exteriores. É seu direito e dever pronunciar-se onde quer que seja, que a injustiça ponha em perigo a vida em comum. A doutrina social é um sistema fechado? Não. A doutrina social não é uma doutrina teológica especial, acabada e fechada em si mesmo, com a qual alguém a partir de fora pode julgar os complexos contextos sociais, econômicos e políticos. Pelo contrário, a doutrina social dá muita importância ao diálogo constante com as ciências econômicas, naturais, técnicas e sociais. A doutrina social pode assim compreender, refletir e interpretar melhor os homens e os contextos da vida humana em comum. A doutrina social da Igreja dirige-se exclusivamente aos cristãos. A doutrina social da Igreja não contém nada que também não possa ser compreendido pela razão em geral. No entanto, os papas têm sempre acentuado que a doutrina social da Igreja tem um sentido especial para a própria comunidade cristã. Mas porque a doutrina social da Igreja recebeu os seus impulsos essenciais a partir da fé em Deus, que é amoroso e justo, qualquer ação movida pelo amor e pela justiça se encontra sob a luz da promessa de Deus. Isso obriga ainda mais os cristãos a realizar o bem. Mas, além disso, todos os homens de boa vontade se devem sentir interpelados pela doutrina social. A doutrina social já está concluída? A convivência social esteve e está hoje marcada por um desenvolvimento constante e por uma dinâmica incrível a todos os níveis. Por isso, também a doutrina social não é uma doutrina fechada e acabada. É verdade que ela tem a sua base segura no Evangelho, com firmes princípios e teorias. Mas a partir daí, ela deve encontrar novas respostas para as questões sociais e os desafios do presente. Chegamos ao final do nosso programa, A Voz do Pastor, pela Rádio Universidade. Neste período de férias, estamos acolhendo a doutrina social da Igreja como o DOCAT, um livro elaborado pela Igreja que traduz em linguagem popular para jovens esta doutrina social da Igreja. No próximo sábado, ainda em período de férias, vamos continuar com esta reflexão. E concluindo o programa de hoje, quero desejar a todos um bom final de semana e invocar sobre todos e sobre todas a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, um oferecimento Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692.